Olá, turma, tudo bem? Vejam só, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo das escolas literárias, agora entrando no romantismo brasileiro. Vocês irão acompanhar através do módulo 6, certo? Capítulo 11. Lembrem-se que quando nós estávamos nas nossas aulas regulares, estudamos o romantismo na Europa, ok? No Brasil, o romantismo ele começa a partir de 1836, tem como marco inicial o ano de 1836, especialmente a obra Suspiros Poéticos e Saudades, certo? Do autor Gonçalves de Magalhães. Lembrem-se que o romantismo da Europa começou um pouco antes. Nós falamos de romantismo a partir de 1750, mais ou menos, né? Aproximadamente 1750. Contudo, no Brasil, o romantismo começou de forma mais tardia, em 1836, certo? Geralmente as provas de vestibulares eles não irão cobrar essa referência à data, ok? Mas fica apenas como ilustrativo que o autor que inaugura o movimento, né, no Brasil foi o Gonçalves de Magalhães, no ano de 1836. Ok, então, dando continuidade, nós podemos passar um pouco sobre o contexto histórico. Claro que aqui a gente não vai entrar nos detalhes da história, mas sim listar alguns episódios que contribuíram para a formação do próprio movimento literário. Ok? É uma forma didática de nós compreendermos um momento, né, na época, e assim percebermos como algumas características e o próprio movimento surgem, né, nesse contexto histórico. Bem, como contexto histórico, nós podemos listar a Revolução Francesa, né, e suas consequências, as guerras napoleônicas, ok? Como importante também a fuga da família real para o Brasil, certo? E a afirmação da burguesia. Observem que a própria afirmação da burguesia é uma consequência da própria Revolução Francesa, ok? Das guerras napoleônicas e da fuga da família real para o Brasil. Porque no Brasil nós tínhamos ainda uma burguesia muito, digamos assim, insignificante, certo? Com a vida da família real, todo um aparato estrutural também veio e a sociedade ela foi se reestruturando, a sociedade foi se transformando, ok? Então é um excelente ambiente para que a burguesia ascenda, né, como uma classe não apenas econômica, mas também política. Assim também nós podemos, por exemplo, falar da classificação do Brasil de colônia para Reino Unido a Portugal, como sendo uma consequência da vinda da família real para cá, ok? E aqui eu destrinchei alguns pontos mais estruturais do contexto histórico, ok? A criação da imprensa brasileira, a imprensa real. Observem que a própria formação da imprensa real foi na intenção, né, foi com a intenção de servir aos interesses da coroa. Okay? A coroa precisava reproduzir textos legais e a imprensa servia a esse propósito. Antes da imprensa real, nós não tínhamos aqui uma produção é, de obras literárias em escala. Né? Lembre-se do período, por exemplo, do Barroco e do Arcadismo, que as obras eram manuscritas e elas eram, digamos assim, reproduzidas de forma manuscrita, claro, de forma artesanal, ok? E uma obra levava vários anos para poder circular, por exemplo, num território pequeno como uma cidade, certo? Isso inviabilizava a literatura de ganhar um contexto mais nacional. Com a criação da imprensa real, primeiro com a finalidade de alcançar o, o, vamos dizer assim, os interesses políticos, os interesses oficiais da coroa, né? Aos poucos, essa imprensa também foi sendo utilizada para a produção de romances, né? Para a divulgação de obras literárias. Isso auxilia por demais, né? O próprio dinamismo do romantismo. O romantismo, então, começa como uma escola literária que vai ganhar uma grande proporção, inclusive chegando a territórios, a terrenos, né, que antes as escolas literárias
as escolas anteriores não conseguiriam, certo? Isso graças à imprensa real. Nós temos também a construção do Museu Nacional. Esse Museu Nacional foi o que pegou fogo 2 anos atrás, certo? Aqui nós estamos falando apenas de um museu, mas sim podemos argumentar sobre a sua grande importância na época como um polo de distribuição cultural, ok? De um polo para divulgar é, a, a arte romântica, ok? Nós temos a fundação do Banco do Brasil, o Banco do Brasil como sendo também uma instituição que inicialmente vai servir aos interesses da coroa, mas nas próximas décadas vai financiar a cultura brasileira, principalmente o teatro, principalmente a, a novela escrita, certo? Vai financiar romances, ok? Então, mais uma vez, é uma instituição que serve inicialmente a um propósito oficial, mas vai aos poucos também contribuindo para a promoção cultural no Brasil. Nós temos aqui, como consequência também, o decreto da abertura dos portos às Nações Amigas, certo? A fundação das faculdades de Medicina e Direito, ok? As primeiras faculdades de Medicina e Direito em Salvador, Recife, São Paulo, ok? Como uma consequência também nós temos a Guerra do Paraguai, ok? A primeira grande guerra que o Brasil vai participar, uma guerra regional, ok? Mas que envolveu países, abre aspas, né, potências regionais daquela época, como por exemplo o Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, certo? Claro que aqui a gente não vai entrar no mérito da questão e apenas é ilustrativo, como um evento que, por exemplo, foi retratado nos livros românticos. Nós temos, por exemplo, o livro A Retomada da Laguna, Visconde Taunay, que vai citar como uma referência à Guerra do Paraguai, certo? Uma guerra que, por sinal, durou mais de uma década e vai interferir economicamente, politicamente, no contexto da monarquia, ok? A monarquia, ela perde o seu espaço dentro do ideário brasileiro também devido ao desgaste que a Guerra do Paraguai gerou ao governo, certo? Aqui são alguns tópicos do contexto histórico apenas para ilustrar. Bem, quando nós falamos de romantismo, e como qualquer escola literária, nós vamos estudar as características gerais e algumas características específicas. A intenção de estudar essas características, claro, não é engessar o conhecimento dos senhores, mas sim permitir, através desta ilustração, é, a possibilidade de mostrar como algumas questões de vestibulares, questões de Enem, acabam trabalhando alguns tópicos que se tornaram relevantes, certo? E essas características gerais, eu listo aqui algumas, elas são apenas exemplificativas. Claro que vocês poderão observar várias obras, essas e outras características, certo? Vamos então conhecer um pouquinho de cada uma delas. O egocentrismo. O que é o egocentrismo? Vejam que a poesia romântica ela é muito voltada para a figura do eu, né, romântico, do eu literário, do eu lírico, certo? Então aqui nós estamos falando do eu lírico. O eu lírico, né, aqui ele vai tomar uma conotação muito mais voltada para registrar a dor, o sofrimento, as aspirações, as idealizações, né, deste homem, deste personagem romântico, ok? Então, o egocentrismo, basicamente, eu vou deixar de lado as questões coletivas e voltar meus olhos para as questões que assombram o eu, né, o eu lírico, certo? Como é que eu identifico, por exemplo, a figura do egocentrismo nos poemas românticos, ok? Vocês podem ver, por exemplo, desde a presença de pronomes pessoais ou pronomes possessivos de primeira pessoa, certo? Minha terra, né? Meu amor,
um poema que, por exemplo, ele fala de sofrimento, né? O autor fala de sofrimento e que ele fala da vontade de morrer, né? Então veja que há toda uma ideia mesmo de voltar a atenção para as questões que estão assombrando o eu lírico, certo? Também nós podemos falar, como uma característica geral do romantismo, a ideia do nacionalismo. Lembre-se que o romantismo ele inicia em 1836. Antes, em 1822, nós iniciamos o processo de independência, certo? Então, o romantismo é a primeira escola literária em que nós estamos falando de um Brasil que não é mais uma colônia, mas sim agora um país. E como país, eu preciso trabalhar elementos que formam a nação brasileira, elementos que eles colaboram para a construção de uma identidade nacional, certo? Então aqui nós vamos ter uma literatura romântica que vai falar muito da flora brasileira, vai também falar da fauna brasileira, certo? Um movimento literário que vai, digamos assim, se preocupar por demais em trabalhar a ideia da identidade nacional, a identidade nacional, ok? Um movimento literário que vai por demais tentar trabalhar a ideia da formação do povo brasileiro, ok? Isto é sem dúvida uma marca de nacionalismo. Um movimento literário que vai falar das riquezas brasileiras, certo? Então, aqui eu vou constantemente observar a abordagem sobre as riquezas brasileiras. E o nacionalismo nesse contexto de romantismo, eu vou exaltar o que é o Brasil, certo? E quando nós falamos de exaltação, é a próxima característica, né? Eu vou exaltar a natureza brasileira. Aqui a natureza brasileira vai se destacar em relação às demais, ok? É, as demais podem ser até bonitas, mas a beleza brasileira ela será muito mais, né, do que as demais, do que as outras, ok? Eu vou exaltar a pátria, eu vou falar do 1822, 1836, eu vou começar a trabalhar a ideia do sonho de construir uma nação, certo? Construir um país realmente livre, um país que vai ser potência no século XIX, ok? Que será influente no cenário da América Latina, ok? Então eu vou trabalhar a ideia da pátria, a ideia do amor à pátria, ok? Eu vou superar as dificuldades, né? Eu vou falar de um movimento literário que vai tentar abordar a ideia de superação, certo? Superação, superar os limites, ok? Eu vou procurar exaltar a natureza, ok? Especialmente falando assim das belezas naturais, certo? Idealização. Eu falo de romantismo, eu lembro de idealização. Eu vou idealizar o herói romântico. Quem é o herói romântico? O herói romântico é o índio. E aqui vale já uma observação crítica. Quando eu falo do índio brasileiro, eu tenho que puxar um parêntese para a ideia da miscigenação. Vejam que inicialmente nós falamos de uma composição do povo brasileiro a partir de três grupos sociais, certo? O homem português,
o homem indígena, eu falo do português, eu falo do indígena e eu falo do africano, ok? Contudo, quando eu trabalho a figura do herói romântico, eu observo que sobrou, então, né, como mesmo uma ideia por exclusão, sobrou para o índio, desculpa, sobrou para o índio, ok? A figura do português vai ser visto como sempre aquele grupo que explorou a terra brasileira, ok? O Brasil era colônia, e sendo colônia, nós tínhamos uma metrópole que era Portugal, que vinha aqui, extraía as riquezas, levava para o mundo europeu e apenas deixava aqui a miséria, a pobreza, a desgraça, ok? Então eu vou criar em relação ao homem português uma aversão. Eu vou criar uma ideia de xenofobia, certo? O romantismo brasileiro vai ter pelo português uma ideia xenofóbica, ok? Eu não quero mais ter essa ligação com Portugal. Então, eu vou romper, há um rompimento, com relação a Portugal, certo? Depois, nós olhamos para o africano como sendo o segundo grupo que aqui estava, né? Contudo, há um pequeno problema. O africano, ele configura como escravo. E o romantismo é uma escola literária que trabalha a ideia da liberdade. Okay? Vejam que o romantismo ele surge a partir de 1836, posterior à independência do Brasil. E assim, como é que eu posso falar em independência, em liberdade, ok? Como é que eu posso criticar a exploração feita por Portugal sobre o homem brasileiro, ok? E ter ter o seu herói como um indivíduo que ainda está escravizado, certo? Então, eu costumo dizer que a escolha do índio como sendo o herói romântico foi uma escolha, digamos assim, por exclusão. Sobrou para o índio ser um herói romântico, ok? Porque eu não poderia trazer a figura do português nem a figura do africano, certo? Então, o herói romântico vai ser esse índio. Como é que eu posso identificar isso? Nós temos obras como, por exemplo, o Guarani, do José de Alencar, em que a figura do herói romântico, através do índio, ela é representada através de uma roupagem, ok? Observem, eu pego o índio, nós vamos ver isso com calma quando nós estudarmos os romances românticos, mas este índio ele vai ser transfigurado. Ok? Há uma transformação em relação a esse homem. Veja só, eu não posso usar este índio na condição natural, né? Na condição natural. Eu vou criar um obstáculo aqui, né? Porque a condição natural, veja, esse homem, se fosse um índio, na sua condição natural, seria um índio cabralino, né? Antes de Cabral. E este homem, ele é primitivo. Agora, o herói romântico, ele precisa ser um indivíduo sobrenatural, certo? Então, a idealização aqui do herói já começa a ter um modo, né? Uma condição. Tudo bem, eu vou pegar o índio vai ser o meu herói, o herói por exclusão, né? Sobrou para o índio, certo?
Agora eu não posso pegar um índio na sua condição natural, na sua condição primitiva, ok? Então eu vou transfigurar esse índio, eu vou modificar seu modo de ser, ok? Então aqui nós temos um índio que vai se aproximar muito do homem europeu. Nós falamos de um índio europeizado, ok? Que vai ter, vamos colocar assim, ó, vai apresentar costumes, certo? Hábitos que é, aproximariam mais do homem europeu do que dos outros iguais a ele, ok? Eu vou também falar da idealização do amor. Aqui o amor ele vai ser idealizado em todas as fases, certo? Eu vou ter vou puxar aqui uma observação. Nós falamos do amor, né, em condições, por exemplo, do amor, a idealização a partir da mulher, e esse amor de uma conotação santificada, ao mesmo tempo em que nós vamos ter obras em que nós iremos falar de um amor mais voltado à ideia do carnal, ok? Da experimentação do amor, certo? Veremos isso especialmente, por exemplo, nas obras de Casimiro de Abreu, e este amor mais carnal nós vamos ver, por exemplo, nas obras do Castro Alves, certo? Então, aqui nós podemos dizer que nós vamos ter a, o amor, né, a idealização do amor, a partir das formas, né, que cada um desejar, certo? Então, aqueles que gostam de romances românticos mais voltados à água com açúcar, por exemplo, ou amor, um amor inocente, né, infantil, né, delicado, nós vamos ter essa pegada. Se nós pensarmos em poesia mais voltada a ao amor carnal, a concretização do amor, a realização do amor, nós vamos ter Castro Alves. Então, tem aqui para todos os gostos, ok? E nós vamos também trabalhar a ideia, né, da mulher, da idealização da mulher, ok? E nós, como eu já falei, a idealização da natureza e a idealização da pátria. Quando nós falamos de romantismo, também falamos de fuga da realidade, ok? Fuga da realidade, vocês já viram isso aqui em outro movimento literário, que foi o romantismo na Europa. E lá nós estudamos fuga da realidade com a partir da expressão escapismo, ok? Escapismo, né? E aqui eu cito alguns tipos de escapismo. Escapismo através da morte, né? Quando aquele autor ele fala que, por exemplo, ele relata que sua vida não presta, que sua vida é de perdas, né, de desilusão, de sofrimento, né, e assim ele constrói toda uma poética voltada para a idealização da morte, né, a morte como sendo não o fim, mas sim como uma solução para tanto sofrimento que esse homem é, é, guarda dentro de si e ele precisa então se libertar. Okay? A morte aqui não é vista como um ponto ruim, um ponto negativo, muitas vezes é vista como uma saída, uma solução para o sofrimento desse homem. Okay? Então nós vamos ter o escapismo através do sonho, e que muitos autores vão, por exemplo, trabalhar a ideia da imaginação, né? De como, através do sonho, eles podem realizar aquilo que na vida real eles não conseguem realizar, eles não conseguem é, concretizar, certo? Nós vamos ter também o escapismo através da loucura,
o escapismo através da arte, e o escapismo através do amor, e também o escapismo através da infância, ok? O destaque aqui, por exemplo, o escapismo através do amor, a idealização de um amor perfeito, certo? Ele idealiza um amor perfeito, ok? O escapismo através da infância, o próprio Casimiro de Abreu, ele vai muitas vezes trabalhar esse escapismo através da infância, ok? O Álvaro de Azevedo também, né? Mostrando como, por exemplo, quando eles eram crianças, né? Quando eles eram jovens, eles eram felizes, dando a entender que agora eles são tristes, né? Amargurados, ok? Uma outra característica, nós temos o medievalismo, ok? Aí vocês podem falar comigo assim, Diego, nós não tivemos idade medieval no Brasil, certo? Aqui é uma característica literária que é importada da Europa, certo? O Brasil começou a partir de 1500, então nós não estávamos mais na Idade Média, certo? Mas algumas características, como por exemplo, a figura do herói romântico, que é uma figura medievalista, porque aquele homem cheio de princípios, né, de valores, de respeito ao próximo, né, de valores humanos, vamos dizer assim, cristãos, ok? Vai ser aqui também retomado. Okay? E nós temos também a ideia da imaginação. O movimento romântico foi um movimento muito imaginativo, ok? Condições aqui da gente trabalhar a imaginação, qualquer que seja. Vejam a ideia do escapismo, ok? E é natural nós enxergarmos este movimento também como imaginativo. Seguindo as características românticas, né, nós temos aqui a oposição ao modelo clássico. Lembrem-se, quando nós falamos de oposição ao modelo clássico, nós estamos falando principalmente de oposição ao arcadismo, ok? E também eu gostaria que vocês lembrassem que quando nós estamos falando de estudo literário, né, de escolas literárias, nós costumamos ilustrar essa ideia da oposição de um movimento em relação ao outro a partir de uma régua literária. Eu vou aqui colocar mais ou menos uma reta e vamos aqui, por exemplo, estabelecer este ponto de partida, que seria então o romantismo, o movimento que nós estamos estudando. Se nós partirmos do romantismo para trás, o anterior a este foi o arcadismo. O anterior ao arcadismo foi o barroco. E o anterior ao barroco, nós temos então o quinhentismo, né? Vou colocar assim como literatura. Vamos dar os nomes, né? Quinhentismo, também chamado de literatura informativa, certo? E antes, né? Anterior ao quinhentismo, nós não temos no Brasil escolas literárias, porque estudamos literatura no Brasil a partir da chegada dos portugueses em 1500. Por isso que este movimento se chama quinhentismo, certo? Na Europa nós temos o classicismo, nós temos o trovadorismo, o humanismo, etc. Ok. Daqui para frente, eu não vou agora colocar os movimentos, porque não vai nos interessar nessa análise, ok? Mas é assim, quando nós citamos essa ideia de oposição ao modelo clássico, nós estamos dizendo que o romantismo ele vai, de certo modo, negar o arcadismo. Ele vai construir, digamos assim, as obras poéticas, as obras românticas serão construídas negando o arcadismo, ok? Ao mesmo tempo que algumas características barrocas serão reaproveitadas aqui, certo?
Da mesma forma, se nós pudéssemos assim pensar, observem, quando eu falo de barroco, não, perdão, barroco não, quando eu falo de arcadismo, né, o arcadismo foi um movimento literário que, quando existiu, ele criticou, naturalmente, ele criticou o barroco, ok? E ele resgata, por exemplo, valores que estarão aqui nesta régua literária. Se nós olharmos para a Europa, por exemplo, nós iremos voltar os nossos olhos para o início do mundo ocidental, do estudo da literatura ocidental, quando nós falamos, por exemplo, de Grécia e de Roma. E assim nós falamos, por exemplo, que o arcadismo retomar irá retomar alguns valores greco-romanos, ok? Ao mesmo tempo que, por exemplo, nós falamos que o barroco não, o romantismo irá resgatar alguns valores medievais. Vamos colocar aqui, ó, alguns valores elencados pelo medievalismo. E exemplo de medievalismo, por exemplo, nós temos o trovadorismo, certo? Então, é interessante guardarmos esta régua literária como sendo uma forma de ilustrarmos como algumas características elas vão ser reproduzidas em algumas escolas literárias, certo? E outras serão negadas por essas escolas literárias. Ok. Assim também, por exemplo, nós iremos começar a estudar estruturas, gêneros diversos a partir do romantismo, ok? Durante muitos anos nós falamos de literatura apenas estudando poemas. O nosso instrumento de estudo eram os poemas, ok? Agora, com o romantismo, nós iremos dar um upgrade nos romances românticos, ok? Nos romances, e nós vamos iniciar o teatro brasileiro, ok? É no romantismo que o teatro brasileiro ganha grande destaque, vamos dizer assim, passa a ter maior destaque, ok? E vejam que isso foi graças àquelas instituições que surgiram com a vinda da família real, por exemplo, o Banco do Brasil, o Museu Nacional, ok? A imprensa real, que vão financiar, vão dar condições para o teatro e os romances, né, românticos se desenvolverem, certo? Nós temos que falar também como uma característica geral, o sentimentalismo. Não dá para falar de romantismo sem abordar a ideia do sentimentalismo, ok? Até quando o poeta fala da morte, ok? Do seu desejo de morrer, ele está falando de uma forma sentimental, de uma forma emotiva, de uma forma mais voltada a exteriorizar as agonias do eu lírico, ok? Ao mesmo tempo que, por exemplo, nós falamos de subjetivismo, ok? O romantismo é o oposto ao arcadismo, uma vez que o arcadismo foi um movimento objetivo. Foi um movimento racional, um movimento que valorizou a razão. Quando nós falamos de características, por exemplo, nós destacamos o surgimento de um público leitor e também consumidor. Vejam que onde vocês verão isso de forma mais evidente, especialmente nos romances românticos. Okay? Os romances românticos eles vão ganhar públicos
vão ganhar um público leitor muito maior do que, por exemplo, os livros árcades e os livros barrocos tiveram. Ok? Eu já expliquei isso devido principalmente às limitações da época. Ok? Falamos de romantismo, falamos de sensibilidade. Falamos de romantismo, falamos de libertação. O romantismo foi um movimento que trabalhou a liberdade. E aqui, por exemplo, eu abro um parêntese, inclusive para falar da liberdade poética. Ok? E se eu abordo liberdade poética, nada mais natural do que falarmos, por exemplo, de versos livres e versos brancos. Ok? Antes nós tínhamos formas fixas, estruturas fixas para os poemas. Ok? Por exemplo, quando nós falamos do barroco, né, quando vocês estudaram barroco lá no primeiro ano, vocês viram que a maioria dos livros, a maioria dos poemas eram, por exemplo, arquitetados na estrutura do soneto. Ok? E aqui vale, por exemplo, a gente gastar um tempinho para relembrar. Antes nós tínhamos, por exemplo, o soneto. O que é o soneto? Né? O soneto é uma estrutura fixa, é uma classificação de estrutura fixa, ok? Em que nós temos especialmente dois quartetos e dois tercetos. Dois quartetos, duas estrofes com 4 versos, dois tercetos, duas estrofes com 3 versos. 3 versos. Ok. E soneto é isso. Eu não posso mudar essa estrutura. Por isso que eu chamo de estrutura fixa. Okay? Com o romantismo, nós vamos ter uma possibilidade de trabalhar outros tipos de estruturas. Okay? Vejam só, quando eu disse que vocês estudaram no barroco o soneto, né, porque vocês viram que que a maioria das obras, né, a grande quantidade, a grande maioria das obras eram estruturadas através de sonetos. Mas observem que o soneto não foi a única forma de construção, certo? Por exemplo, eu tenho dois livros que são compêndios das obras de Gregório de Matos, e estes livros eles trazem sonetos, ok? E outras formas de estruturas, ok? Dando a entender, né, demonstrando, exemplificando, ok? Que o soneto não foi a única forma estrutural para a produção daquela época, ok? Mas foi a principal, tá certo? Estou falando isso porque às vezes a gente passa pelo ensino médio e ao estudarmos o barroco, pensamos apenas em sonetos, ok? O meu ensino médio foi assim. Eu, o meu professor, e hoje eu entendo porque ele fez isso, ele chegava para a gente assim, para facilitar a nossa compreensão, ele falava assim: pense em barroco, pense em soneto, ok? Claro que ele falava isso com uma visão muito mais voltada ao vestibular, ok? Naquela época não tinha nem, era um vestibular mesmo. Porque nos vestibulares o que caía era soneto, ok? Então ele estava preparando os seus alunos para ingressarem na universidade, certo? Na universidade eu descobri que quando nós falamos em barroco, nós não falamos apenas em sonetos, ok? É normal, a vida é feita de constantes construções, né, de conhecimento, certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos de barroco, nós falamos também do cristianismo, ok? O movimento barroco não, romantismo. Quando nós falamos de romantismo, falamos de cristianismo, ok? E essa é uma característica, por exemplo, que é aproveitada pelo romantismo, mas era uma característica barroca, ok? Lembre-se, por exemplo, quando nós falamos de arcadismo, né, o arcadismo foi um movimento anticristão, foi um movimento pagão, ok? Vejam só, se o arcadismo valorizou a Grécia e a Roma, ok?
Quando nós falamos em religião no arcadismo, nós estamos falando de deuses. Por isso, muitas vezes, nós enxergamos nos poemas árcades referências aos deuses do Olimpo, ok? Aos deuses gregos, aos deuses romanos, ok? Já quando nós falamos de romantismo, nós vamos ter uma referência, ok? Mais especial ao cristianismo, ok? Mas, claro, não estou falando aqui de religiosidade. Nós não vamos ter aqui o império da religião no movimento romântico, certo? É uma aproximação. Nós podemos, então, colocar isso aqui como colocar um destaque. Nós não vamos ter uma aproximação com o cristianismo, certo? Ok, vamos seguir os estudos. Bem, observem que agora nós chegamos nas gerações românticas, certo? O romantismo ele vai inaugurar, então, como eu falei para vocês, a poesia e a prosa, certo? Poesia, uma divisão aqui básica, uma divisão mais voltada mesmo a esse momento de revisão. Quando eu falo de poesia, de poemas, estes se diferenciam da prosa porque, enquanto a prosa é estruturada, né, em linhas e parágrafos, os poemas são estruturados em versos e estrofes. Ok? Claro que quando nós formos estudar os romances românticos, os poemas, nós vamos ver outras características, outros elementos que diferenciam essas duas estruturas, ok? Contudo, eu quero que vocês agora já comecem, por exemplo, a separar e até entender com vamos dizer assim, naturalidade. Por exemplo, quando vocês pegam um vestibular, um tema de redação do vestibular e lá nas instruções o texto, né, a prova diz que o seu texto deverá ser escrito em forma de prosa, deverá ser escrito em prosa, ele está dizendo isso. Seu texto deverá ser escrito em linhas e parágrafos. Okay? Qualquer coisa diferente disto será, então, terá sua nota diminuída, né? Terá sua prova não corrigida, a sua prova não será corrigida. Certo? Beleza. Quando nós falamos de poesia, nós estamos falando de gerações. Guardem bem isto. Gerações. Ok? E aqui nós temos 3 gerações, não há mais do que isso. São apenas 3 gerações para nós estudarmos. Observem que vocês já estudaram essas gerações lá no romantismo europeu, certo? E também no capítulo em especial que nós falamos do romantismo em Portugal, ok? Aqui nós vamos adaptar ao contexto brasileiro, ok? Ao ambiente de produção brasileiro, ok? A primeira geração romântica, ela vai ser uma geração mais voltada à representação do índio como herói romântico, certo? A primeira geração, ela vai ser nacionalista, ela vai pensar a ideia do Brasil como um país, certo? A partir dessa ideia de unidade, ok? A partir dessa ideia de unidade. Também a primeira geração romântica vai ser chamada de nativista. Nativista aqui é em referência, por exemplo, às regiões. Aqui nós estamos falando de um movimento que vai ter uma preocupação local, vai falar de costumes locais, vai falar de hábitos locais, né, do modo de vida do homem,
brasileiro, ok? Já quando nós falamos, por exemplo, de segunda geração romântica, essa aqui é a que mais cai nos vestibulares, ok? Esta é a que mais cai nos vestibulares, no Enem. Segunda geração romântica, nós destacamos a ideia do ultra-romantismo. O que é o ultra-romantismo? A figura, a partir desse prefixo, daquilo que está além do romantismo, ok? Aquilo que está além do romantismo. Quando nós falamos de romantismo, segunda geração, também citamos a ideia do mal do século, ok? E também byroniana. Esses são três nomes que nós utilizamos aqui como nomenclaturas para a segunda geração romântica. Por que mal do século? Mal do século é referência, por exemplo, às doenças, pneumonia e a tuberculose, que foram doenças que mataram bastante no século XIX. Ok? Byroniana, referência a Lord Byron. Ok? E vocês estudaram no romantismo europeu que Byron, autor inglês, ele é o grande expoente, o principal nome do romantismo, do ultrarromantismo na Inglaterra e um dos principais na Europa. O Byron, ele foi uma figura tão excêntrica, tão diferente na época, que não por acaso o governo britânico proibiu a circulação das obras de Lord Byron por quase 200 anos, certo? Não por acaso, coincidência ou não, nós tivemos um grande número, uma elevação do número dos suicídios na época, a partir da publicação das obras de Byron. Claro que a gente analisa as obras de Byron e hoje, um olhar crítico, né? Nós não podemos culpar o autor pelo suicídio em massa de pessoas, ok? Mas, naquela época, o governo britânico achou interessante, achou legal, achou, até por uma questão de segurança, né? achou que seria seguro excluir do contato do inglês, do britânico, do homem britânico, as obras de Byron, certo? E aqui no Brasil, o Byron ele ganhou tantos adeptos, ok? Que a segunda geração romântica vai chegar a ter um personagem que vai ser chamado de Byron brasileiro, que é o Álvares de Azevedo, ok? Então, quando eu digo que a segunda geração se chama ultra-romântica, é porque aqui a gente vai para algo além do romantismo, ok? Aqui, na segunda geração romântica, nós vamos falar de dor. Nós vamos falar de sofrimento. Nós vamos falar de tédio. Nós vamos falar de dores da alma, ok? Nós vamos falar de morte. Foram poetas que desejaram a morte, ok? Quando eu falo de mal do século, né, essa referência à pneumonia e tuberculose, eles vão desejar a morte. Eles trabalharão esse contexto da morte como sendo algo satisfatório, necessário para eles, ok? Por fim, nós estudamos a terceira geração romântica, e esta vai se chamar geração condoreira, pré-realista, abolicionista ou republicana, ok? Condoreira, quando eu cito esta referência de condoreira, vamos dizer assim, um destaque para a ideia da liberdade. Como assim, Diego? Me explique. Condoreira
O nome condoreira, né? Condoreira é referência ao condor. O condor é uma ave de rapina, certo? Símbolo da liberdade da América Latina. É uma ave de rapina, ok? Natural da América Latina. E como sendo uma ave da América Latina, né, nós precisamos compreender aquele contexto que eu iniciei a nossa aula de independência. O Brasil foi o último país, né, da América Latina a se tornar independente. Contudo, a independência dos demais, né, não foi um processo pacífico, ok? E constantemente as suas independências eram questionadas, principalmente pelo mundo europeu, que não queriam perder essa fatia da América Latina, certo? Então, quando eu trago a ideia de liberdade, eu estou dizendo que a América Latina, né, seja ela espanhola, seja ela portuguesa, seja ela de países de origem espanhola ou países de origem portuguesa, né, essa liberdade ela foi conquistada, né, e essa independência ela veio com guerras, né, com sangue, ok? Então aqui a ideia do condoreirismo é a ideia de liberdade, mas também de luta. Isso, por exemplo, vai fazer com que os poetas românticos trabalhem muito a ideia do abolicionismo, certo? O abolicionismo, que vai ser trabalhado especialmente por uma figura chamada Castro Alves, que recebe a alcunha de ser o poeta dos escravos, ok? Por ele ter trabalhado incansavelmente, principalmente em poemas como a título o poema Navio Negreiro, né, que compõe a obra Os Escravos, uma série de indagações sobre a escravidão, ok? Sobre a incongruência de homens manterem outros homens, né, como escravos, ok? Esta geração de luta também refere-se à própria ideia da república. A terceira geração vai ser uma geração republicana, que vai trabalhar a ideia da república sendo o futuro do Brasil, ok? Vejam que a monarquia ela já está cansada, né? Já é um governo cansado, desgastado, né? É um governo de grande é, é, formado por uma grande massa que não produz, que são os nobres, apenas consomem, ok? Enquanto que a população, enquanto que custa a população manter vamos dizer assim, os benefícios dessa nobreza, ok? Então, os autores da terceira geração eles também vão lutar por essa ideia de república, de transformação, ok? E o que é a república senão o governo do povo pelo povo, ok? O governo feito para o povo e feito pelo povo. Então, essas são as três gerações românticas. Bem, quando nós falamos de romantismo prosa, nós falamos de tendências, certo? O que são tendências? São temáticas. E aqui eu vou apenas citar algumas, nós vamos trabalhar cada uma delas em aulas separadas, certo? Nós temos, por exemplo, a indianista. A tendência indianista é aquela em que eu vou pegar o índio como um herói romântico, ok? Por exemplo, aqui eu trago o livro, como exemplo de indianista, o livro O Guarani, né, do autor José de Alencar.
Urbana, nós vamos ter, por exemplo, o livro Senhora, também do autor José de Alencar, ok? Regionalista, nós temos o Gaúcho, também do José de Alencar. Nós vamos ter a temática filosófica e moral, filosófica ou moral, e aqui nós temos, por exemplo, o livro Lucília, do autor José de Alencar. Histórica, nós temos, por exemplo, a retomada da Laguna, certo? Doutor Visconde de Taunay. Bem, aqui são algumas temáticas que serão retratadas em romances românticos, certo? Nós vamos estudar algumas delas. No módulo vocês têm explicações bem interessantes, nós vamos ver isso com calma. Eu chamo a atenção de vocês como uma observação para o teatro brasileiro, certo? E com o teatro brasileiro nós temos, por exemplo, a referência à comédia de costumes. Aqui é a grande característica do teatro romântico, a comédia de costumes. E o que é a comédia de costumes? É uma produção que vai trabalhar o cotidiano, o dia a dia, né? A vida diária da população. Aqui, por exemplo, nós vamos falar dos costumes, nós vamos falar dos hábitos, nós vamos falar no modo de vida simples, da vida simples do homem brasileiro, certo? Essa é a grande proposta do teatro brasileiro, comédia de costumes, certo? Para que vocês possam ilustrar um pouco melhor essa ideia da comédia de costumes. Eu gosto de exemplificar com aquele programa da Rede Globo que nós tínhamos, A Grande Família, certo? O que é A Grande Família, ok? A Grande Família é justamente esta comédia de costumes, ok? É uma obra que trabalha a ideia da comédia de costumes. Vejam que ali nós falávamos, os episódios retratavam a vida diária daquela família, ok? Igual aquela família, nós tínhamos muitas outras brasileiras que se identificavam, certo? Que se identificavam. Nós tínhamos aqui também o costume, os hábitos, ok? A vida simples, tá certo? Essa é a ideia da comédia de costumes. Como é que vocês podem enxergar isso numa questão? Seria a questão mais simples possível, ok? Porque isso aqui é o nosso dia a dia, é a nossa vida, é como nós somos, ok? É o cotidiano, tá bom? De forma simples. Bem, aqui nós começamos a primeira geração romântica. Como eu falei para vocês, ela é indianista, ela é também chamada de nacionalista e ela é também chamada de nativista. Nós vimos isso em alguns minutos, né? Nós vimos alguns minutos atrás, ok? Olha só como as características que eram gerais acabam sendo reproduzidas aqui também, certo? Porque estas características agora fazem parte desta geração, tá bom? Aqui eu vou falar da exaltação da natureza, da exaltação da natureza e da liberdade, ok? Da fauna, da flora, ok? Brasileiras. Eu vou falar da liberdade, do espírito de liberdade, da independência do Brasil. Eu vou falar do Brasil agora como um país livre, não mais uma colônia portuguesa, ok? Eu vou falar de religiosidade. Os autores aqui eles vão ser bastante religiosos,
certo? Perdão, eles serão bastante religiosos, eles vão abordar muito a ideia da religião católica, certo? São homens mais maduros, o Gonçalves de Magalhães, o Gonçalves Dias, certo? Eles vão trabalhar a ideia do índio, o Gonçalves de Magalhães especialmente, né? Que nós chamamos também de indianismo, ok? Como um título da própria geração, nome que dá à geração. Sentimentalismos e emoções. Né? Olha a ideia do nacionalismo e ufanismo, ok? Amar a pátria de forma incondicional, amar a nação de forma incondicional, ok? A todos os instantes, ok? Sem distinções. Eu vou trabalhar a ideia do brasileirismo, da linguagem, ok? Aqui a ideia da própria aversão à língua portuguesa, ok? Se agora nós estamos utilizando a língua portuguesa para nos comunicarmos, é porque há, há uma herança histórica aqui. E essa herança, ela acaba, vamos assim, digamos assim, reproduzindo que nós um dia fomos colônia de Portugal. Nós fomos colonizados por Portugal, ok? E os românticos, eles querem na medida do possível, se distanciar dessa ideia de vinculação com Portugal. Então eu vou ter uma linguagem mais brasileira, ok? Termos brasileiros, expressões brasileiras vão aqui ser utilizadas, ok? Mesclando, por exemplo, expressões portuguesas abrasileiradas, ok? E expressões indígenas, ok? Eu vou tomar como uma das características principais aqui a ideia da primeira geração servir como uma campanha publicitária. O Brasil agora é um país independente que precisa ter relações comerciais com outros países. Então eu vou mostrar ao mundo que o Brasil agora é um país independente, certo? Vejam que diferente de hoje, que todas as fronteiras brasileiras estão estabelecidas, ok? Que a soberania brasileira é inquestionável. Naquela época, recém-independentes, como eu falei, os países europeus, eles queriam uma brecha, um motivo para reivindicarem internacionalmente as suas colônias, ok? As suas ex-colônias. Então, Portugal agora está voltando, desculpa, Portugal não, o Brasil agora está voltando a esta, o romantismo está voltando a essa ideia de trabalhar também como o Brasil como um país, certo? Essa característica aqui, ela não foi o objetivo principal, foi um objetivo secundário, foi uma consequência, certo? Claro que os brasileiros aqui, ao venderem a proposta de Brasil para o mundo, eles vão trabalhar esse caráter publicitário, mas não foi a principal intenção, certo? Ok. Como principais autores, nós temos aqui Gonçalves de Magalhães, certo? Como eu falei para vocês, o cara que vai em 1836 publicar Suspiros Poéticos e Saudades, este livro ele vai inaugurar o romantismo brasileiro, ok? A Confederação dos Tamoios, por exemplo, é um livro com a temática indianista voltado a trabalhar o índio, né? As tribos indígenas, né? A existência das tribos indígenas aqui no Brasil, ok? Ele vai trabalhar também aqui, ó, os indígenas do Brasil perante a história, é um texto mais voltado à análise, né, histórica e crítica de como as nações indígenas foram tratadas desde o período da colonização, e o Gonçalves de Magalhães ele vai ser este patrono, né, do romantismo, o cara que vai começar o movimento literário. Depois nós falamos também do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, que é sem dúvida entre os dois o que mais aparece nos vestibulares, ok? É o mais vestibularizado. Gonçalves Dias, que por exemplo é o autor de Canção do Exílio, ok? Em que ele ali
Canção do Exílio, que é um canto, que é um hino de valorização da terra brasileira, da beleza brasileira, okay? Em que ele termina clamando a Deus, né, a vontade de um dia retornar ao Brasil. Claro que Canção do Exílio, ele não era exilado, ele não estava exilado, ok? Mas ele vai trabalhar de forma mais sentimental essa ideia de poder, de querer voltar ao Brasil, ok? E aqui duas obras voltadas mais à ideia do indianismo, tá bom? Eu separei aqui duas questõezinhas para a gente dar uma olhada, certo? Só fecho rapidamente no seguinte, por exemplo, a primeira geração romântica, ela não é incomum, por exemplo, os vestibulares falarem assim, a geração dos Gonçalves, né? Fazendo essa referência à primeira geração romântica como sendo a geração dos Gonçalves, ok? Porque os dois principais autores foram Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Claro que a gente não vai limitar, né? Eu estou dizendo aqui os dois principais, os dois vestibularizados, ok? Os dois mais cobrados pelos vestibulares. Vejam a primeira questão. É só uma questão para a gente fechar nossa aula mesmo aqui. Cantor das selvas, entre bravas matas, áspero tronco da palmeira escolho, unido a ele soltai meu canto, enquanto o vento dos palmares une, rugindo os longos encontrados leques. Os versos acima de Os Tibiras de Gonçalves Dias apresentam características da primeira geração romântica. Letra A. Apego ao equilíbrio na forma de expressão, presenças do nacionalismo pela temática indianista, pela valorização da natureza brasileira. B. Resistência aos exageros sentimentais e às formas de expressão subordinadas às emoções. Visão da poesia a serviço de causas sociais como escravidão. Expressão preocupada com o senso de medida, mal do século, natureza como amiga e confidente. Transbordamento da forma de expressão, valorização do índio como típico homem nacional, apresentação da natureza como refúgio dos males do coração, expressão a serviço da manutenção dos estados de espírito mais exagerados, sentimentos profundos de solidão. Bem, vamos fazer por eliminação. Vejam logo a letra E aqui. O primeiro texto, né, é um texto da primeira geração romântica, certo? A primeira geração romântica, nós não vamos falar de sentimento de solidão, certo? Nós não temos isto daqui, ok? Nós não vamos falar de manifestações dos estados de espírito. Esta letra E, ela é mais voltada à ideia do ultrarromantismo. Vamos colocar assim, ó. Observe, nós não falamos aqui na primeira geração de solidão, nós não falamos de estados de espírito, ok? Aqui, esta assertiva estaria mais voltada a ser um texto, para um texto de segunda geração romântica, certo? Aqui, transbordamento na forma de expressão, ok? Exagero. Transbordamento na forma de expressão significa exagero. Okay? Se eu falo de exagero, eu estou falando de segunda geração romântica. Aqui também é de segunda geração romântica, certo? Exagero. A primeira geração romântica, ela foi de algum modo equilibrada, certo? Quando eu falo de exageros, é segunda geração romântica. Valorização do índio, tá certo. Valorização do índio, como típico homem nacional, certo. A apresentação da natureza como refúgio dos males do coração. Refúgio dos males do coração. Não, isso aqui também é segunda geração romântica. C. Expressão preocupada com senso de medida. Expressão preocupada com senso de medida. Beleza, certo. Equilíbrio.
Mal do século, não, mal do século, vocês viram a segunda geração, já foi eliminado também. B. Resistência aos exageros sentimentais e à forma de expressão subordinada às emoções, visando a poesia a serviço de causas sociais. Causas sociais, como a escravidão, vocês viram que quando eu falo de causas sociais, quando eu falo de escravidão, de crítica à escravidão, certo? Nós estamos falando de terceira geração romântica. Então, sobrou, de fato, a letra A. Apego ao equilíbrio na forma de expressão. Ó, equilíbrio. Primeira geração romântica. Os caras eram mais velhos, os caras eram mais equilibrados, certo? Mais calma. Racionais não, equilibrados. Presença de nacionalismo, corretíssimo. Primeira geração romântica. Pela temática indianista, corretíssimo. Primeira geração romântica. E pela valorização da natureza brasileira, correto. Ok? Letra A. 2. Observe, a respeito do romantismo no Brasil, pode-se afirmar que a sua nacionalização, pronto, a respeito do romantismo no Brasil, pode-se afirmar sua ação nacionalista deu origem às condições políticas que proporcionaram a nossa independência. Errado. As ações, observem que aqui nós temos um probleminha. O romantismo começou em 1836, independência do Brasil em 1822. Então o romantismo começou depois. A questão está dizendo aqui, a letra A está dizendo que as ações nacionalistas do romantismo deram condições para proporcionar a independência do Brasil. Errado. Ela inverteu aqui. Coincidiu com o momento decisivo de definição da nacionalidade e colaborou para essa definição. Correto. Isso mesmo. Coincidiu com o momento decisivo de decisão de nacionalidade, certo? Processo de dependência e colaborou para essa definição. Espelhou sempre as influências estrangeiras, em nada aproveitando os costumes e a cor locais. Errado, ó. Em nada aproveitando, pelo contrário, eu vou valorizar os costumes locais, a cor local, ok? E aqui outra coisa, espelhou sempre as influências estrangeiras. Falso. Foi decisivo para o amadurecimento dos sentimentos nativistas, certo? E culminado na Inconfidência Mineira. Errado. Ele está aqui, ele errou no tempo, ok? No evento histórico. Se eu não estou enganado, a Revolução Francesa, salvo engano, foi em 1789, salvo engano. Letra E, ganhou relevo apenas na poesia. Errado. Vocês viram comigo, nós falamos de romantismo, nós falamos de poesia, nós falamos de romances e o mais novo de todos, a ideia do teatro. Novo, vírgula, né? O teatro é mais velho, tão velho quanto a poesia e os romances. Contudo, quando nós falamos de teatro brasileiro, quando nós falamos de romantismo brasileiro, nós destacamos o romantismo nacional a partir do teatro. Ok? Esta aula ela ficou mais extensa do que o normal, ok? Eu vou fechar aqui a nossa exposição, ok? E nos encontraremos em um próximo instante. Fechamos com os gabaritos, letra A, letra B, certo? Até mais, senhores.